Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então nesse vídeo de hoje eu quero aqui trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações nesse dia que se chama hoje. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Sim, Raquel Mariana OFC. Amém? Então vamos orar antes de compartilhar aqui a poderosa palavra. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, teu é o poder e a glória para todo sempre. Amém. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Eu unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, eu quero aqui compartilhar uma palavra que se encontra em Atos, capítulo 27, e o versículo 44, que vai dizer assim: quanto ao demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Eu vou repetir. E quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Mas, essa palavra aqui de Atos, capítulo 27, vai falar acerca de Paulo, quando ele é enviado para a Itália. Posteriormente, Paulo vai para Roma para cumprir aquilo que Deus havia falado, aquilo que Deus havia determinado. Deus falou para Paulo: convém que tu fales de mim em Roma. Tudo aquilo que Deus falou acerca de Paulo, aquilo aconteceu, amada igreja. Aquilo aconteceu, irmã Raquel, aconteceu. Porque tudo que Deus fala, aquilo se cumpre. Convém que tu fale de mim em Roma. Ele passou por açoites, ele passou por prisões, ele foi picado de cobra. Aconteceu um naufrágio, como nós iremos ver aqui hoje. Mas o final, que é falar de Deus, falar de Jesus em Roma, aquilo aconteceu e se cumpriu. Então, o que Deus ele falou ao meu respeito, ao teu respeito, vai se cumprir. Vai se cumprir, irmã Raquel? Vai se cumprir. Vai se cumprir? Vai se cumprir. Não tem víbora que está escondida lá no graveto, né?
não tem naufrágio, não tem prisão, não tem açoite. Vai se cumprir. A Bíblia vai dizer que eles estavam agora para navegar para a Itália, porque já foi decidido. E ali estava Paulo juntamente com alguns presos e havia um centurião chamado Júlio da corte imperial. Júlio, ele era o centurião e ele era responsável por 100 homens, né? Porque centurião é uma centúria, ou seja, 100 homens. Na Bíblia nós vemos, né, esse termo centurião. Era uma pessoa, um homem responsável por uma centúria. E aqui Paulo, ele juntamente com outros presos estavam sob o cuidado de Júlio da corte imperial. Existe algo que está para acontecer na tua vida. Existe aí uma mudança de cenário que está para acontecer na tua vida. É o próprio Deus que irá se encarregar de levantar situações para que essa mudança de cenário aconteça. Eu não sei, mas se é uma viagem, mas eu vejo uma mudança de cenário na tua vida. E durante o percurso irá acontecer o que está acontecendo aqui, o que aconteceu nessa história. E esse projeto, esse plano, que não é de pessoa da terra, mas é um projeto divino, vai acontecer na tua vida. Uma mudança de cenário. Veja que eles embarcaram no navio Adramitino e foram costeando ali, né, pela costa da Ásia. E ali, irmãs, chegaram a um lugar. O tempo estava bom, o tempo estava favorável, a viagem estava transcorrendo tudo de forma como planejada. Irmã Raquel, sim, tudo. Inclusive nessa época, irmã, já haviam instrumentos de tempo, instrumentos, né? Instrumentos, ferramentas do mar, ferramentas utilizadas no navio. Já havia um desenvolvimento de todo um instrumental, de todo um aparato, digamos assim. E a Bíblia agora vai dizer que depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, isso está onde, irmã Raquel? Isso está aqui no versículo 9. Durante muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, com o tempo, situações podem acontecer e irão acontecer. As situações, elas acontecem no desenrolar dos acontecimentos. As situações acontecem no transcorrer, no desenrolar da situação que Deus ele falou. Olha o que aconteceu. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Paulo jejuava. Como que nós iremos cumprir o propósito divino? Como que nós iremos cumprir a nossa missão, a nossa vocação evangelística? Ganhar almas. Se essas almas não forem pleiteadas no joelho e no jejum, por inimigo soltar as almas. Como que nós iremos cumprir? Que elas estão presas. Estão presas. Tem uma palavra, irmãs, eu estou me lembrando aqui de uma palavra, que tem um rei lá, um homem, é a tipologia de Satanás.
Olha o que eu estou me lembrando aqui, Gênesis. E lá ele fala assim, olha o que o inimigo vai falar para Abraão. Dá-me as almas. O inimigo vai falar para Abraão. Fica com as coisas e dá-me as almas. Foi, irmã Raquel? Foi. Isso está aqui em Gênesis 14. Isso está aqui em Gênesis, capítulo de número 14. O inimigo, a tipologia, irmãs, do inimigo, ele vai falar, dá-me as almas. O rei de Sodoma. Isso. O rei de Sodoma. Ele vai falar, ó, dá-me as almas e as coisas fica para você. Isso está aqui em Gênesis 14. Ele vai falar, depois você medita lá nesse texto, o rei de Sodoma, ele vai falar, dá-me as almas e as coisas fiquem para você. E Abraão ali falou, não. Olha como é que ele quer. Medita depois lá em Gênesis 14. O rei de Sodoma. O rei de Sodoma é a tipologia do inimigo da nossa alma, do mundo. Então, você vê aqui que o jejum era uma prática de Paulo. Irmã Raquel, sim, o jejum era uma prática de Paulo. Era uma prática de Paulo. E ele aqui, ele vai dizer, né? Tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-vos Paulo. E Paulo ainda falou, senhores, eu vejo que essa navegação será um tanto perigosa. E ele ali, irmãs, na direção do Espírito Santo de Deus. Então, irmãs, Paulo, ele advertiu, como tem certas situações que nós precisamos ter ousadia do Espírito Santo para alertar, para falar. Paulo aqui, ele disse, ó, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga no navio, mas também da nossa vida. Mas Deus, ele certamente ele não faz coisa alguma, sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Quando há uma situação de perigo, quando há uma situação adversa, quando algo está para acontecer, Deus, ele revela. Deus, ele revela. Ele mostra, seja em sonhos ou ele fala na palavra. Irmã Raquel, Aí a Bíblia vai dizer que aqui, irmãs, o centurião, irmãs, da corte, não deu importância ao que Paulo dizia. O centurião vai dizer que dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Paulo não teve crédito. Paulo não teve credibilidade. Porque tem pessoas, irmãs, não são todas não, viu? Que só dá crédito, credibilidade para aquele e para aquela que tem títulos. Não são todos não. Títulos. Existem pessoas que são autossuficientes. Só vive nesse plano da matéria. Não crê, até diz que crê, mas chega na hora mesmo, irmãs, naquela situação, a pessoa coloca a dúvida, descredibiliza, como Paulo foi descredibilizado. Essa palavra é para você que é um homem ou uma mulher de Deus, consagrado, consagrada. E situações que Deus revela quando a pessoa se consagra, quando a pessoa jejua. Paulo aqui estava jejuando. E você está jejuando.
Você está jejuando. Você está aí na consagração. E aquilo que Deus irá revelar pode comentar, pode falar, pode alertar. E tem pessoas que não irão acreditar aparentemente. Tem gente que não crê, irmãs. Não crê, irmã Raquel, não crê. Crê mais naquilo que está ali, ó. Diante dos olhos dele, diante dos olhos dela. Irmã Raquel, desse jeito, dessa forma. E a Bíblia aqui, ela vai dizer, amada igreja, que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo. Que isso, homem, tô falando aí? Esse homem não tem autoridade nenhuma. Olha, irmãs. Você vai dar crédito preso. Olha, irmãs. Mas, Raquel, isso acontece? Acontece. Você falando, mas a pessoa não tá nem aí para você. Acha que você tá variando. Raquel, Tem pessoas que acham que você já tá até variando com o negócio de Jesus, com o negócio da palavra. Raquel, Tá vendo demais que as coisas não é bem assim. Você fala, porque é a mulher da casa. Tô falando aqui para donas de casa. Ou você que trabalha lá na sua empresa, você já falou pro seu chefe, já falou lá para sua chefe. Tem pessoas aqui, irmãs, que já falaram, já alertaram, mas foram descredibilizado diante das situações. Foi, Raquel? Foi, amada igreja. E olha aqui o que aconteceu. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passado o inverno, visto ser o porto de Creta, qual olhava para o nordeste e o sudeste, soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam. Irmãs, a Bíblia diz que a maioria deles era de opinião. Tem gente que é de opinião. Tristemente, irmãs, o meu líder, ele disse uma frase que é uma verdade. Ele comentou assim, o meu líder: uma das coisas mais difíceis é você trabalhar com homens, é um grande desafio, o ministério de homens. Porque muitas das vezes os homens, irmãs, são difíceis de concordar. Normalmente são de opiniões fortes, como fala que a maioria deles era de opinião. E você está lidando com pessoas de opinião. E é difícil, mas homens, maridos, homens, né? Eu não sei se é orgulho. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Você fala às vezes pro marido, tem que ver um médico. Olha só, irmãs, uma coisa simples que vai beneficiar eles. Marca o médico. Não tenho nada não. Olha a resistência, irmãs. Não, que eu não preciso, porque chega lá e começa a botar um monte de desculpa, porque não tem médico, porque não tem que marcar, porque se depender desse... Aí começa a murmuração. Então, eu estou falando a nível de resistência, e é mesmo, irmãs. Você está vendo coisa demais? Porque aqui a Bíblia vai dizer que a maioria deles era de opinião. Você está lidando com pessoas de opinião. Paulo falou, Paulo alertou. Você está falando, você está alertando, mas a pessoa não está nem aí. Tem isso, Emakel? Tem. Descredibilizou o que você disse. Descredibilizou, Emakel? Descredibilizou.
Olha aqui, irmãs, o que vai acontecer. Olha aqui o que vai acontecer. Soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam. Levantaram a âncora e foram cocheando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou para o lado da ilha um tufão chamado Euroaquilão. Mães, muito cuidado. Só quem pode deter a força da natureza é Deus. Lá em Jó 37:10 vai dizer: pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam. Pelo sopro de Deus. Quem é que pode com a força da natureza? Só Deus. E ali você vai olhar para os discípulos naquela embarcação também. E aos discípulos, né? E Jesus dá uma palavra diretiva ali: acalma-te. Depois eles vão dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E esse tufão aqui, irmãs, chamado Euroaquilão, o navio foi arrastado com violência sem poder resistir ao vento. Cessamos a manobra e fomos deixando levar. Eles resistiram até... Viram que não adiantava. Tem uma situação que vai acontecer. E aquieta teu coração, porque essa situação que vai acontecer é um Euroaquilão, um tufão. Mas aquieta teu coração, porque Deus irá te preservar. É para uma lição de jamais descredibilizar a palavra lançada de um homem e de uma mulher de Deus. Porque Deus é na tua vida, como Deus era na vida de Paulo. Vai ser uma ventania muito forte. Vai ser um tufão, algo assim que... Aí vai lembrar de Deus. Aí vai lembrar do Senhor. Aí vai lembrar, ora por mim. Eu tenho que ir, mas... Aí você fica olhando assim. Chama até de irmão, né? Passa às vezes por você na rua, nem fala, nem cumprimenta. Irmã Raquel? Passa por você na rua, nem um bom dia, um boa tarde, um boa noite. Mas na hora do vento, do Euroaquilão, do tufão, mães, aqui ó, e sendo o navio arrastado com violência. Resistiram, até que... Não adianta resistir não, deixa. Falando aqui ó. Cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Deus sabe como trabalhar com material humano. Mas como eu estava dizendo, irmãs, tem gente assim. Não fala, não cumprimenta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você fica só olhando. Mas na hora da tribulação, irmãs, chama até de irmão, de irmã. Ô irmã... Tem que ir, mas pra não chorar, é desse jeito. Desse jeito, irmã Raquel. Ô irmã. Aí vai na sua casa.
Descobre o número do teu telefone. Oi, irmã. Ora por mim aí, irmã. Oi, irmã. Quando que é o culto lá na tua igreja, irmã? É assim? Porque o vento tá forte. E ele fala aqui, ó. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. Vai ter situação aí, inclusive de perdas, daqueles que falaram mal, daqueles que desdenharam, daqueles que descredibilizaram você, daqueles que descredibilizaram a palavra profética que saiu da sua boca. Vai ter perdas, vai ter situações, porque está aqui na palavra, irmãs. Aí a Bíblia aqui vai dizer que foram açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. Vai ter perdas. Essas pessoas irão ter perdas. Mas Raquel, tu gosta de profetizar essas coisas? Não, irmã, está no texto. Foi a palavra que Deus me deu, o cenário que pessoas aqui irão enfrentar, estão enfrentando. Algumas já estão enfrentando. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. É tempo de retirar. É tempo de retirar. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Olha o que está vindo para a vida dessas pessoas. Que não houve homem de Deus, mulher de Deus. Não houve os profetas e as profetisas. Havendo todos estado muito tempo sem comer, aí Paulo entra no cenário. Mas tem momento de se calar. Tem, irmã Raquel? Tem. Porque você fala, é descredibilizado, descredibilizada. Paulo se calou. E ali, cadê os doutores? Cadê o centurião? Cadê o centurião? Cadê o mestre do navio? Cadê os... Cadê? Mas um grande exemplo disso foi quem? Foi essa pandemia aí, ó. Quantos profetas e profetisas do Senhor, homens e mulheres simples, falaram, disseram. As pessoas muito simples, irmãs, perante a sociedade, homem e mulher de Deus, de jejum, de oração, de monte, pé no chão, de propósito de pano de saco, consagrados e consagradas. Deus falou que ia revirar, inclusive a nação brasileira, que ia ter mortes, que via pessoas de um lado para o outro, muitos caixões, irmãs, e as pessoas nem aí, irmãs. E você vai olhar, são homens e mulheres simples, e aconteceu. Aconteceu. As autoridades públicas tentaram fazer seu trabalho, mas foi inevitável, dano, a perda.
Até hoje, irmãos. E é um tal de vacina, e que não toma vacina, porque vacina é da China, porque a China... Irmãs, uma confusão. E fecha tudo. Irmãs, um horror. Abalou até a economia do país, as empresas. Se bem que tiveram pessoas que enriqueceram nessa época, viu? Quem fez estoque de álcool gel e outras coisas, né? Mas, e aí, ó, Deus entrou no cenário e abalou. Abalou. Quem é que pode, irmãs? Contra esse Deus, irmãs. E Deus aqui abalou. E Deus vai abalar a estrutura de gente para aprender a te respeitar como homem e mulher de Deus. Porque você fala, Deus vai abalar. Vai abalar. E Deus fala, como Paulo aqui, ó, boca fechada. Boca fechada. Mas, olha, negócio de navio, negócio de avião, só misericórdia hoje. Tu fica ali entregue. Ou você confia em Deus ou você não confia. Você imagina naquela rabeta lá no Rio Amazonas, irmãs. Com jacaré, com cobras. Se aquilo vira, tá ali. Jesus me guarda, Senhor, a poder do teu nome. Desse jeito. Eu preciso chegar nessa cidade. Senhor, tua palavra precisa alcançar vidas lá, Senhor. Me guarda aqui nesse rio. Mas, aí agora Paulo, havendo todos estado muito tempo sem comer, pondo-se de pé no meio deles, tem tempo de falar e tem tempo de se calar. No momento da adversidade isso vai se calar e no momento certo Deus vai lhe dar uma direção. Agora é hora, minha filha. Agora é hora, meu filho. Fale. Paulo se pondo de pé. Por quê? Cadê os academicamente corretos, os intelectuais eruditos? Viu que não adiantou nada. Aí agora entra no cenário Paulo. Pondo-se em pé no meio deles, diz: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir para Creta para evitar esse dano e essa perda. Tem hora de falar. E quando você falar, todos vão ouvir. Todos vão ouvir. Porque já foram trabalhados bastante no caráter, na humildade, no barro. Ele fala aqui, ó, e não, mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Aleluia, porque essa noite o anjo de Deus, quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá, que de modo como me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Ele se levantou na ousadia do Espírito Santo. Quem é homem e mulher de Deus tem ousadia de Deus e fale, apregoa. E todos
que outrora não deram crédito, tem que dar crédito nessa hora. Mas Deus manda te dizer que embora toda essa adversidade, euraquilão, perdas, nenhuma alma vai se perder. No seu caso, não vai se perder. Essa pessoa ou essas pessoas vão ficar vivas. No seu caso, na sua trajetória, vai ter perdas, vai ter situações adversas, vai ter, como foi falado aqui. Porém, nenhuma alma vai se perder, no seu caso. E a Bíblia diz: quando chegaram à 14ª hora da noite, sendo nós batidos de um lado para o outro, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Eles pressentiram. Sei não, mas acho que tem uma terra aí. Há uma sensibilidade no mundo espiritual. Alguns chamam de sexto sentido, né? Eu vejo como a bondade de Deus. E a Bíblia diz que lançaram prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante. Tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam. Agora todo mundo ora. Ai, Jesus, eu tenho que ir. Tem que ir, Margal, tem que ir. Tem que ir, mas para não chorar, porque o negócio é sério. Ninguém quer saber de Deus, você fala para ir para a igreja, você fala para orar. Mas chega na hora da situação. Vai para culto de consagração, vai para culto de doutrina, vai para culto de oração. Vai, o dia que não tem culto na igreja, procura o culto nas outras igrejas. É assim, Markel. Lamentavelmente, irmãos. Tem cultos de oração que a pessoa nunca foi, nunca frequentou, mas na hora, irmãs. Aparece. Tem isso, irmã Raquel, tem. Às vezes culto no lar. Culto de oração no lar da irmãzinha tal. Tem isso, irmã Raquel, tem. Ó, lá funciona o culto. Irmãs, a pessoa agarra ali nos pés de Jesus. A Bíblia está falando aqui, ó, e oravam para que se cumprisse, se rompesse o dia. Oravam. Começa a orar, tu olha assim, uma mudança da água para o vinho. Outrora, deixava até tu falando sozinho. Olha aqui, irmãs, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto que estavam para largar âncoras na proa. E ali, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Agora, todo mundo se submete à liderança de Paulo. Precisava disso, irmãs? Agora, Paulo está com a autoridade dada por Deus. Todos agora ouvem. Ah, irmãs, depois fica uma beleza. Depois que passa pelo processo, depois que passa pelo vento, depois que passa pelo... Aí até obedece. Você fala, fulano, não come açúcar. Não come açúcar. Fulano, come couve. Come couve. É assim, Marca, eu fico uma bênção. Fico uma bênção.
Não pode comer gordura. Olha o que o médico... Não, não come. Não come, irmã Camila. Fica uma bênção na obediência. Olha o que passou, o médico falou. Obedece. Olha o açúcar no sangue, não pode comer. Mas, olha aqui. E eu vos rogo que comais alguma coisa, porque isso depende da vossa segurança. Agora, todo mundo ouve Paulo. Tendo dito isso, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. Agora ouve o homem de Deus. Agora ouve. E a Bíblia vai dizer que depois que todos comeram, cobraram ânimo. Depois que se alimentar, ficaram ali mais animados. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. E ali, irmãs, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. E levantando as âncoras, deixando ir ao mar, largando também as amarras do leme, tomaram ali, as providências que eram necessárias serem tomadas. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, porque havia ali, irmãs, um parecer que matassem todos os presos, para que eles nadando não fugissem. Havia uma conversa assim. Agora Paulo, ele já estava sendo respeitado, credibilizado pela palavra, pela orientação. De modo que o próprio centurião vai ajudá-lo. Olha aqui, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se no mar e alcançar a terra. Alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Todos irão se salvar. No seu caso, que está aqui nesse tempo, 42 minutos dessa palavra, todos irão se salvar. Todos, irmã Raquel, todos. Você não vai se perder e a sua família, quem Deus te usou, não vai se perder nenhuma vida, no seu caso. Que cada caso é um caso. Nesse caso, nenhuma vida irá se perder. Vai ter situações. Vai ter situações que você vai olhar. Senhor, irmã Raquel, Vai ter situações que você vai olhar, Senhor, será que vai partir? Vai não. Eita glória, vai não. Você que está aqui ouvindo, não vai se perder a vida. Mas é apenas ali, Deus botando no prumo. Sabe por quê? Porque o propósito é maior. Há uma promessa na tua vida, no teu caso. E ali eles vão se dar na ilha de Malta. E todos conhecem o que acontece ali com Paulo. Isso aí já é uma outra história. Aleluia, Jesus. Mas todos se salvaram. Mas a Bíblia diz aqui, que todos se salvaram, não se perdeu uma vida. E foi assim que todos se salvaram em terra. E deram ali em uma ilha chamada Malta, haviam bárbaros.
tu vai se perder. Não vai se perder, não vai se perder. Aquieta teu coração. Amém? Creia. Creia. Não vai se perder. Amém, amada igreja? Creia no agir de Deus na tua vida. Receba essa palavra profética na tábua do seu coração. E creia que Deus ele é fiel. Amém? Que Deus te abençoe. Coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu creio. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, Senhor.